Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Antes de passarmos ao sermão, uma breve exortação para esse fim de ano em que temos, às vezes, várias confraternizações, os diversos ambientes em que vivemos, a própria ceia de Natal, almoço de Natal, depois o Ano Novo, tantas ocasiões que às vezes se transformam, infelizmente, em ocasiões de pecado, de gula, de embriaguez, de conversas ruins, de vaidade nos trajes, exagero às vezes, também na aparência exterior. Enfim, que este tempo tão belo e alegre não seja para nós ocasião de pecado, levados por uma visão mundana desse tempo tão belo, tão cheio de graças. Meus caros católicos, gostaria então de retomar o tema do sermão que fiz no último domingo, para nos prepararmos de maneira próxima para esse Natal, para o nascimento de Nosso Senhor agora iminente. Retomando então o tema da humildade, de que Nosso Senhor nos dá tão sublime exemplo neste tempo de Natal. Humilde é a noite em que quer nascer, esse momento em que quer nascer, desconhecido, inclusive para nós mesmos, até hoje, o momento exato do nascimento de Nosso Senhor. Humilde a manjedoura, humilde o presépio, todas as condições em que Nosso Senhor nasce. A humildade é o fundamento da vida espiritual, da vida cristã, da vida católica. Sem humildade, nada podemos pretender em nossa vida católica. Falamos então no domingo passado do orgulho de seus efeitos em nós, em nosso corpo, em nossa alma, com os inúmeros pecados que derivam do orgulho. Como traz, de fato, inúmeros pecados e a perturbação da alma. Hoje, em preparação mais próxima para o Natal, vamos considerar os meios gerais de combater o orgulho, que são os meios para favorecer a humildade. O primeiro meio, caros católicos, é pensar nas duras palavras de Nosso Senhor aos orgulhosos. Disse ele que os mistérios do reino de Deus permanecem fechados aos orgulhosos. Nosso Senhor falou que o orgulho paralisa a oração e fecha as portas do céu. Ensinou-nos que todo aquele que se exaltar será humilhado. E advertiu muito os apóstolos contra todo pensamento de vaidade, de vanglória, diante dos sucessos do apostolado. Imagine, então, de outros sucessos na vida. Nosso Senhor ensinou claramente, e na última ceia em particular, que o discípulo não é maior que o mestre, e o mestre veio para servir e não para ser servido. Nosso Senhor desceu claro a prática dessa humildade em seu nascimento, como já mencionamos, e ao longo de toda a sua vida. Que humildade a de Nosso Senhor no presépio, esquecido, abandonado, anônimo, no meio do nada, dependente na sua humanidade de São José e de Nossa Senhora, porque assim o quis. Ao longo da sua vida, quantas vezes impôs silêncio a muitos miraculados, para que não divulgassem o milagre feito por Nosso Senhor. Fugiu ao monte para rezar quando queriam proclamá-lo rei. Transfigurado, ordenou aos apóstolos que não dissessem nada até a ressurreição, sendo o Senhor do mundo tratado como um verme, um criminoso, na sua paixão e morte na cruz.
meditar a vida de Nosso Senhor, caros católicos, lição tão clara e constante de humildade para nós. É o primeiro meio que devemos empregar para nos tornarmos mais humildes. Aprendamos com ele que é manso e humilde de coração. Santo Inácio nos ensina com muita clareza qual é a pedra que nós, Davis, devemos usar para ferir de morte o Golias de todos os vícios, começando pelo orgulho. Diz o santo, devem-se combater as tentações com os seus contrários. O meio de alta psicologia, de grande conhecimento do coração humano. E Santo Inácio dá justamente o exemplo disso em relação à soberba. Quando alguém é inclinado à soberba, ao orgulho, deve ser exercitado em ofícios baixos, que muito ajudarão para o humilhar. Trabalhar com a virtude contrária, a virtude da humildade. Nos tornaremos humildes, levando bem as humilhações de toda e qualquer natureza, ferindo assim com golpes mortais o Golias do nosso orgulho. Não há outro caminho, caros católicos, se queremos ser humildes, vencer o orgulho pouco a pouco, temos que viver bem as humilhações, desde as mais simples do cotidiano até as maiores, e eventualmente até buscar as humilhações ordenadamente. Nos tornaremos humildes fazendo, com a graça de Deus, atos de humildade diante de humilhações e diante das ocasiões que se apresentam para isso ao longo do nosso dia. Levar bem as humilhações. E outro meio para crescermos em humildade, combatermos o orgulho, a confissão. Na confissão bem feita vão se quebrando as pontas do orgulho. Na confissão, mesmo antes de confessar nossos pecados, já estamos confessando que somos fracos, ignorantes, pequenos, que necessitamos da ajuda de Deus. Ao afirmarmos no tribunal divino, pela confissão sincera e simples de nossas faltas, que somos pecadores, criminosos, delinquentes, nossos pensamentos de orgulho se abatem. A pessoa que se confessa bem e com frequência não será vencida pelo orgulho, mas vai vencendo o orgulho pouco a pouco e cada vez mais. Ir resoluto ajoelhar-se aos pés do sacerdote. De cabeça baixa, olhar modesto, atitude de dependência. Tudo isso vai desterrando o orgulho de nossa alma. Muitas vezes a dificuldade que encontramos em confessar com simplicidade os nossos pecados vem precisamente do nosso orgulho. Que remédio potente contra o orgulho e em favor da humildade é a confissão. Levar bem as humilhações, a boa e frequente confissão e a oração. A oração feita como deve ser é meio também muito eficaz para combater o orgulho e favorecer a humildade em nós. O homem que procura rezar bem, com fé, esperança, perseverança, não pode ser orgulhoso. Pois o homem que reza se inclina diante de Deus, reconhece a sua total incapacidade, a sua total dependência da ajuda de Deus para tudo, pois sem Deus sabe que nada pode fazer. Esse homem vai vencendo o orgulho. Reconhece a sua pequenez, o seu nada, reconhece que precisa de socorro. Grande meio de favorecer a humildade é a boa oração. E a vida de oração, a oração regular. A boa oração é aquela em que nos esforçamos para rezar bem. Como já dissemos e insistimos em outras ocasiões, fazer o esforço para rezar bem e Deus nos dará a graça, ainda que sejamos afetados por muitas distrações, muitas dificuldades em nossa oração, que ela nos pareça estéril. Se estamos ali por Deus, procurando rezar, nos esforçando,
a graça é dada. E que ocasião essas dificuldades na oração, que ocasião boa para nos humilharmos justamente. Levar bem as humilhações, a boa e frequente confissão, a oração e agir contra, quer dizer, reagir contra os movimentos de orgulho. Nossa natureza ferida pelo pecado original nos leva constantemente a buscar-nos a nós mesmos. Nos leva constantemente a nos colocarmos no centro, mesmo que sutilmente. Por exemplo, muitas vezes pode ocorrer que nos entreguemos muito a obras exteriores, nos entreguemos muito e de maneira desordenada a ajudar os outros, porque nos colocamos, na verdade, no centro, queremos agradar, queremos ser estimados. Devemos agir contra esse movimento de nos colocar no centro, colocando, aí sim, Deus no centro de nossas vidas, de cada uma de nossas ações. O que dá sentido a tudo é Deus, e Deus no centro, totalmente, não eu mesmo. Agir contra nossos movimentos de orgulho, lembrando que por nós mesmos somos pó, fraqueza e ignorância. Claro, temos qualidades naturais e sobrenaturais, é a verdade. Qualidades naturais e sobrenaturais que vêm de Deus como da sua fonte, é a justiça. Verdade e justiça, a humildade. Devemos então glorificar, efetivamente, lutar para glorificar a Deus com tudo o que somos e temos. Ele é o centro, Ele é o princípio e o fim. E mais uma vez, olhemos para o menino Deus. Aí encontramos a humildade encarnada, a verdade encarnada, a justiça encarnada. Jesus, na sua humanidade, estava todo voltado para a sua divindade. Veio para servir a Deus Pai e nos servir. Essa é a humildade de verdade e justiça. Devemos servir a Deus e ao próximo na verdade e na justiça. Dilatemos, portanto, caros católicos, para esse Natal e nesse tempo do Natal, procuremos dilatar com a graça de Deus a nossa humildade para bem receber o menino Jesus, com todas as graças que quer nos dar nesse tempo, em particular a graça da humildade. Feliz e santo Natal a todos com frutos de verdadeira humildade para nós, que traz a paz de alma e a alegria serena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.